Meu querido João Belutti, vamos mudar de assunto? Ou vamos insistir um pouco mais nisso aqui? Vamos mudar, vamos girar um pouquinho para tentar dar uma melhorada nesse astral aqui. Realmente muito triste, muita tragédia. Vamos falar de alguma coisa aí que talvez a gente possa diminuir esse clima de tristeza que se abateu sobre todo o nosso país. De volta ao trabalho, após um recesso informal. Meu querido Ricardo Roso, o que é um recesso informal? Eu estava exatamente pensando nisso. É o recesso que eles querem tirar. Imagine você, no seu emprego, trabalhador, chegar para o seu patrão e falar, olha, eu vou tirar um recesso informal de 30 dias. Então, de volta ao trabalho após um recesso informal, lembrando que o patrão dos políticos é o povo. De volta ao trabalho após recesso informal, o Congresso deve se reunir na quinta-feira para analisar vetos do presidente Lula com a possibilidade de impor uma série de derrotas ao Palácio do Planalto. Ai, 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 ai. Na lista estão os cortes nas emendas de comissão. Eles querem mais emendas de comissão. As restrições da chamada saidinha e mudanças na lei que regulamenta o uso de agrotóxicos. Lembrando que foram cortados 5 milhões das emendas parlamentares do pacote de 11 e eles querem derrubar esse corte. Um dos vetos que mais preocupam o governo, é ele mesmo, é o que reduziu em 5,6 bilhões de reais as emendas parlamentares. A ideia é fazer um acordo para manter o corte e recompor parte desse valor. Então não fica 5,6 bi cortado, tá certo? Fica só 2 bis, 3,6 você paga. Além da análise de vetos, também há a expectativa de que a Comissão de Constituição e Justiça retome a discussão de um projeto que dispõe sobre a retirada de invasores de propriedade privada. O texto é o chamado Pacote Anti-MST. Prevê que proprietários de terras invadidas possam retomá-las por sua própria força ou utilizar força policial independentemente de ordem judicial. Muito bem, João Belutti. Bom, só queria dar uma informação. Não precisa mudar a lei para isso. O Código Civil já permite o desforço imediato para repelir a invasão no momento em que ela ocorre. O Código Penal, no artigo 25, já prevê a legítima defesa. Talvez seja um projeto que vai dar algum tipo de detalhamento a mais. João Belutti, por que preocuparia o governo, o Congresso Nacional, especificar o direito do proprietário de resistir a uma invasão violenta na sua propriedade? Isso deveria preocupar o governo? Agora, dos 5,6 bilhões, parece que vão 3,6 de volta. Cadê a solidariedade, o amor, a união? Cada um está pensando no seu quintal eleitoral. Então, lágrimas de crocodilo são derramadas, mas o parlamentar pega o seu dinheiro e manda lá para a sua base eleitoral. E a questão da saidinha, também não vejo por que isso pode preocupar o governo. Isso é uma questão criminal, uma questão que compete às autoridades da área da justiça criminal. João Belutti, de fato, o que fica aqui é que o governo não tem nenhum controle sobre o Congresso Nacional e a pauta de administração é a pauta do Centrão e não do governo. Perfeito, Capês. E nesse presidencialismo de coalizão brasileiro, isso já acontece de fato, né? Você tem uma disputa eterna entre executivo e o legislativo cada vez mais forte. Lembremos que esse legislativo super musculoso, né, com uma musculatura muito grande, ele foi forjado ali também no governo Jair Bolsonaro, que era um suposto combate ao presidente Jair Bolsonaro. E agora estão tendo que lidar com esse Congresso super forte. Você veja, na questão da saidinha e todas essas questões, o que a gente espera é que o governo novamente não vá ao tapetão como se ensaia quando o governo perde. O Congresso é, de fato, o representante do povo, é a Casa Legislativa, é quem deve legislar, não o governo. Lembremos também que nos primeiros mandatos do Lula, o hábito dele era fazer os projetos por medida provisória, ou seja, Poder Executivo, e depois somente votava com o passar do prazo no Congresso. Não é o ideal, quem faz as leis são o Congresso. No caso da saidinha, a gente tem visto uma pressão muito grande da OAB, entidades, alguns jornais fazendo editorial, inclusive defendendo esse veto para se manter a questão da saidinha, alegando que é um instituto, que ele tem a questão da ressocialização.
Não existe ressocialização. O que existe é punição. A ressocialização é mais uma ideia inventada na academia de humanas de que você vai ressocializar o preso. Você querer ressocializar alguém que cometeu um furto sem violência seria até discutível. Agora, alguém que cometeu assassinato, não existe a ressocialização. A vida daquela pessoa nunca vai voltar e a família continuará sempre na tragédia. E como você bem colocou, Capês, a questão do MST já existe na lei. Se invadirem a sua propriedade, você chama a polícia. Foi mais uma coisa inventada na academia, que é a questão da função social da propriedade. Não existe função social, é mais uma invenção. Existe a propriedade. Quer se discutir como foi feita a distribuição das propriedades mundo afora, aqui no Brasil? Ok, é discutível, vamos discutir. Quer uma comissão discutir, eu discordo da capitania hereditária das Sesmarias, de como foi da grilagem. Ok, mas não existe função social, é mais uma invenção. Já está na lei, vai ser mais um reforço. Agora, você vê que o compromisso do governo me parece com o movimento social MST, chamado movimento social, mas que na prática catapulta seus líderes a cargos políticos e tem essa espécie de cordão de proteção até da mídia, da classe artística, que vem com bons olhos o MST invadir a propriedade e ele dizer, invadir essa propriedade porque eu disse que ela não é produtiva. Eu, MST, um movimento que dizem que não tem nem CNPJ, invadir e decidir isso. E só para fechar a questão dos defensivos agrícolas, que eles chamam de agrotóxicos, se não fossem os tais defensivos agrícolas, sequer seria possível abastecer a população. Eles são extremamente úteis, é uma discussão bastante técnica e que foi jogada assim, para a população de uma forma bastante equivocada. Dias Peixoto, eu não estou entendendo muito. O governo não quer que seja regulamentado o direito de autodefesa, de autotutela, no caso de invasão da propriedade? Já está no Código Civil, já está no Código Penal e desde que haja uma especificidade, uma regulamentação com um pouco mais de detalhes, qual é o problema do sujeito estar lá na sua casa, vai um pessoal invadir e ele resiste a esta invasão? Está na lei, já se encontra na própria Constituição a autorização para legítima defesa, para autotutela e o Código Civil, desde que seja o desforço imediato. A questão da saidinha, eu como jurista, penalista, eu defendo a manutenção do artigo 122 da saída temporária. Mas é um pouco de hipocrisia dizer que tem que ficar para manter a ressocialização. Se o Estado brasileiro tivesse alguma preocupação com a socialização ou a ressocialização, teria cumprido a lei de execução penal. Não construiu colônia penal agrícola. Não construiu presídio em número suficiente para que o preso trabalhe. Não construiu casas do albergado para que ele cumpra o regime aberto, não dentro da sua casa, mas que ele se recolhe à noite e nos dias de folga nesse estabelecimento que é a casa do albergado. Não construiu patronato para ajudar a reinserção no mercado de trabalho do preso. E agora, porque ele não vai sair 5 vezes por ano para visitar a família, não vai ter ressocialização? Quer dizer que se mantiver isso vai ter ressocialização? 80% que sai do presídio reincide e de forma mais violenta. As organizações criminosas estão lá dentro, como escolas do crime. Então, vamos parar com narrativa, vamos parar com hipocrisia. E o que mais importa aqui eram os 5 bilhões e 600 que podiam ser vetados, mantido o veto, enviados para o Rio Grande do Sul, e que os parlamentares agora, com uma boca de jacaré desse tamanho, não abrem mão dos seus interesses, Dias Peixoto. Perfeito, Capês. Essa questão do MST, né? Eu sou de Goiás. Meu estado constantemente passa por dificuldades como essa, passou ao longo da história, agora realmente o governador Ronaldo Caiado tem sido mais incisivo e duro em relação a esses casos. E a realidade é que o agro sofre muito, muito com esses riscos. O agro sofre muito com essas ameaças e pode estar no Código Civil, pode estar no Código Penal, mas não está no código que é a cartilha ideológica destes governos de esquerda, que não respeitam quem é o motor econômico desse país, quem produz, quem faz acontecer, quem bota comida na mesa. E aí eles não acham justo que, de fato, quem detém ali a propriedade possa defender sua propriedade, possa defender seu patrimônio, patrimônio esse que muitas vezes é conquistado a duras custas, plantações que são queimadas por conta desses irresponsáveis, desses atores que entram lá e, de fato, destroem tudo e impedem que o consumidor, às vezes, receba seu produto, compre o seu produto e que o produtor, de fato, lucre a partir do trabalho que ele teve. Então, nós precisamos urgentemente
acabar com esse veto. Nós precisamos urgentemente aprovar medidas que não só impeçam, mas que punam duramente esses invasores de terra, para parar de ter abril vermelho, ter o abril verde e amarelo, para a gente começar a cada vez mais valorizar quem produz e bota comida na mesa do brasileiro e não ficar demonizando o agronegócio que muito faz pelo país. E no ponto das saidinhas, você vai num ponto sensacional, que é reincidência. Não estamos ressocializando. Só que o que acontece? Esse criminoso sai, a saidinha custa cara para os cofres públicos, porque ele sai e não volta, porque aí tem que recapturar, porque aí você tem um risco para a população, crimes são cometidos, pessoas são assassinadas por essas pessoas na saidinha. Então, se a gente teve um ordenamento democrático, Congresso Nacional, que está representando o eleitor, foi lá e aprovou o fim da saidinha. Não cabe ao presidente da República ficar vetando contra essa maioria democrática. Esse veto vai cair. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão lá no Supremo, eles vão judicializar e eles não vão resolver da forma democrática. Eles vão apelar para a judicialização e ignorar a voz do povo que pede para que a saidinha acabe. Muito bem, nós estamos alternando os debates tradicionais da pauta política com a tragédia do Rio Grande do Sul, cobrindo sempre, dando sempre preferência e precedência para o fato que está acontecendo. Então nós vamos alternando esses debates sobre a pauta política que está acontecendo no país, mas retornando sempre a essa discussão com relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Vou voltar com a Deise Ciocari, nossa cientista política, que é gaúcha, tem parentes do Rio Grande do Sul, ficou sem manter contato com sua família durante um determinado período, porque caiu o sinal e estava extremamente tensa aqui, sofrendo bastante. Nós compreendemos o seu sofrimento, você tem toda a nossa solidariedade. Agora, nós estamos vendo aqui, estamos criticando, Deise, a diferença do discurso e da prática. Então, temos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que está solidário e que vai tomar todas as providências para desburocratizar. Mas, ao mesmo tempo, não abrem mão de 5,6 bilhões de reais, que são verba pública, que vão para a finalidade pública, mas para atender as necessidades dos parlamentares. Então, a gente tem lá uma base eleitoral no município, que não sofreu nenhuma tragédia, que não está precisando com prioridade de nenhum recurso em relação ao Rio Grande do Sul, mas ele manda para lá, porque esse ano vão ter eleições municipais. Então, todo mundo é solidário, desde que não tenha que meter a mão no bolso. Exatamente, Capês. Olha, só para a gente ter uma noção, assim, talvez as pessoas não tenham uma ideia do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o estado acabou. Tá? As regiões, as poucas cidades que não foram atingidas pelas águas, elas estão sem comunicação. Então, as estradas caíram, as pessoas estão sofrendo com desabastecimento de alimentos, com desabastecimento de combustível. É claro que quando a gente vê o governo federal indo para o Rio Grande do Sul e trabalhando junto com o Eduardo Leite, eu vi uma coletiva do Eduardo Leite, eu não sou muito de elogiar ele, mas ele deu uma entrevista coletiva onde ele estava, ao lado dele estava o presidente Lula, e normalmente nessas situações a tendência do discurso é arrefecer. O Eduardo Leite foi muito duro, cobrando que não burocratizasse a liberação do dinheiro, que realmente liberasse o dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque o último das enchentes de setembro ainda não foi liberado. Então essas coisas, assim, elas até dão um gás para a gente, né? A gente respira um pouco, tá bom, todo mundo vai trabalhar junto. Só que daí, quando tu vira a página do jornal, a notícia seguinte, ela já te joga um balde de água fria, né? Eu acredito que esses 5,6 bi, eles vão acabar sendo liberados 5 bi. A questão é o que os parlamentares vão fazer com isso. É por isso que eu falo, assim, eu estou falando desde o início do programa aqui, cobrem os parlamentares de vocês, porque dinheiro tem dinheiro na liberação de emendas, o governo tem dinheiro para liberar, né? Não chegou ainda o da enchente passada, então agora é uma questão de fazer valer o voto da gente. E agora em outubro tem eleições municipais, então qualquer pressão popular, ela deve surtir um pouco mais de efeito. Não deixem isso passar, porque literalmente o Rio Grande do Sul acabou, né? As pessoas estão sem casa, estão sem família, estão sem roupa, muita gente perdeu literalmente tudo. A gente tem relatos de amigos que tiveram que sair de casa, que não voltaram ainda, que estão sem água, que estão sem alimentos. A única forma que a gente tem agora para ajudar é doando tempo, doando dinheiro e cobrando os parlamentares. Não esqueçam disso. Assim, é isso que eu estou falando. Se eles não estão toda hora na rede social, vai lá e cobra. Faz pressão, porque é ano eleitoral. Tem que fazer pressão agora, porque se deixar isso para o ano que vem, esquece. Aí o Rio Grande do Sul vai sofrer até um próximo mandato.